Olá, sou o Dr. Cláudio Silveira, sou médico oftalmologista e doutor em medicina pela Unifesp. Trabalho com toxoplasmose desde a década de 70. O assunto de hoje é toxoplasmose adquirida e congênita. Qual a diferença? Nesse vídeo nós vamos comentar os aspectos particulares da doença adquirida após o nascimento e a congênita. O que muda? Qual é a diferença? E se na prática isso vai ter alguma mudança em relação ao tipo de tratamento, inclusive, que vai ser instituído ao paciente. O que é toxoplasmose congênita e o que é toxoplasmose adquirida? A forma congênita é aquela em que a mãe transmite para o feto, depois que ela adquiriu, a gente chama de primo-infecção, ela adquiriu pela primeira vez e ela já está grávida. Aí, através da placenta, ela passa para o bebê. A forma adquirida é quando o bebê nasce livre de toxoplasmose. Ele tem um teste do pezinho negativo, não tem toxoplasmose. E durante os primeiros meses, anos de vida, isso pode ocorrer em qualquer fase da vida, ele adquire a toxoplasmose. Quais são as principais formas de transmissão da toxoplasmose? Tanto a forma congênita como adquirida se contaminam da mesma maneira, que é pela ingestão de alimentos contaminados. Pode ser uma carne mal cozida, pode ser embutidos que não foram congelados, pode ser verduras que não foram lavadas adequadamente e mesmo a água pode transmitir a doença. Quais são os principais sintomas da toxoplasmose congênita e da adquirida? A forma congênita, o bebê nasce com alterações oculares importantes. Elas têm uma característica clínica que é única, é patognomônica, só ocorre na congênita. Existe um ponto central afetado, onde esse ponto tem uns raios e na borda desses raios forma um arco. É como se fosse uma roda de carroça. Isso só ocorre na forma congênita e é acompanhada de um dano maior para o olho. Claro que a congênita tem todos os outros problemas inerentes. Além do problema neurológico, ele pode atingir qualquer um dos órgãos do corpo, que o bebê pode ser afetado de forma geral pela toxoplasmose. Os sintomas da toxoplasmose adquirida podem ocorrer em qualquer fase da vida, desde os bebês até a idade adulta. E quando eles adquirirem, o que eles vão apresentar? Uma doença como se fosse uma gripe, com presença de febre, dor de cabeça, vão apresentar gânglios aumentados e podem apresentar também lesões nos olhos. Qual a forma mais frequente, a congênita ou a adquirida? Antigamente se acreditava que a forma congênita era a mais frequente. Na verdade, se acreditava que era praticamente a única forma de transmissão da doença. Isso começou a mudar na década de 70, quando eu, meu pai e meu irmão fizemos um trabalho. Esse trabalho foi feito com famílias aqui da região, onde vários irmãos tinham toxoplasmose ocular. Uma família tinha 13 irmãos e 11 deles tinham lesões oculares. Então nós vimos que não se encaixava nas teorias vigentes. Isso foi publicado posteriormente, mas na época, em 1975, foi encaminhado para um congresso brasileiro e nesse congresso ele não foi aceito para apresentar. Interessante que o motivo exato que não foi aceito, a justificativa é porque o trabalho falava de doença adquirida. Então, como se sabia que a doença só existia a forma congênita e nós falávamos da doença adquirida, o trabalho terminou não sendo aceito naquela época. Esses trabalhos motivaram o interesse de pesquisadores internacionais, que colaboraram e participaram das publicações que confirmaram que a toxoplasmose adquirida após o nascimento existe e, na verdade, é muito mais frequente do que a congênita. Existe toxoplasmose congênita de aparecimento tardio? Sim, existe. Antigamente se pensava que era só essa forma. Hoje se sabe que ela existe, mas ela divide o espaço com a toxo adquirida. E aí tem alguns exames específicos que envolvem até a investigação do sangue da mãe e da criança envolvida para saber se ela é congênita de aparecimento tardio ou se ela é adquirida. Existe algum exame que diferencia se a toxoplasmose é congênita ou adquirida? O exame de fundo de olho mostra o aspecto da lesão. E existem lesões que são patognomônicas. O que quer dizer patognomônica? É uma lesão que confirma. É como se o toxoplasma assinasse o nome no fundo do olho. Aquele aspecto de lesão em roda de carroça comprometendo o centro do olho, a mácula, só ocorre na toxo congênita. Existem algumas lesões que são mais difíceis de serem diferenciadas, porque elas não têm essa forma clássica
Elas podem tanto ser congênitas como adquiridas. Aí é necessário, às vezes, fazer um estudo da mãe, para ver se ela tem uma sorologia prévia. Isso poderia nos dar essa informação que a gente está querendo, saber se é congênita ou adquirida. Em alguns poucos casos, na fase adulta, é impossível de distinguir se a doença foi adquirida de forma congênita ou se foi adquirida após o nascimento. É importante saber se a toxoplasmose que nós vamos tratar é congênita ou adquirida. É importante porque a toxoplasmose congênita exige um tratamento diferenciado. Ele é um tratamento mais rigoroso e por mais tempo, porque as consequências são maiores. Você tem que tratar, além das lesões oculares, tratar das alterações neurológicas e sistêmicas dos pacientes. Em relação à adquirida, inicialmente nós tratamos a fase aguda, depois tratamos a fase ocular. Aí nós controlamos essa lesão do olho. Depois de controlada, essa lesão vai ter uma fase em que ela fica latente, ela fica como se ficasse dormindo. E isso, só que ela pode acordar. Vai acordar se houver algum fator desencadeante, como alterações de doenças intercorrentes ou mesmo um estresse. Aqui no nosso centro de referência em toxoplasmose, os cuidados vão além dos olhos, porque esses pacientes precisam ter uma vida saudável. Então eles são orientados a ter uma alimentação adequada, se for o caso, vão ser avaliados do ponto de vista de vitaminas, minerais que são necessários e mesmo cuidados gerais com a sua saúde. Quais são as formas de prevenção? Em relação à toxoplasmose congênita ou adquirida, são basicamente as mesmas. Se formos consumir carnes, vamos pensar que as carnes podem ser previamente congeladas ou consumidas bem cozidas. E em relação a frutas e verduras, devem ser lavadas de forma adequada. A água deve ser de uma procedência confiável ou fervida. É importante destacar que os cuidados com as gestantes devem ser redobrados. Ao lidar com hortas, jardins ou caixas de areia, ela deve usar luvas para evitar um contato direto com a terra e com a doença. Quer saber mais sobre toxoplasmose? Acompanhe os nossos vídeos.